Comentando jogos clássicos, então, vamos para esse jogo do PTour Aether Revolt, que foi o PTour do Mar do Veículos, né, que ele ficou bem popular. E a gente tem um jogador brasileiro contra um canadense. Então, Fernando Silva, também conhecido como Bastard, que é um dos sobrenomes dele, ou Pelezinho. Ele é um dos jogadores brasileiros que tem ótimos títulos. Acho que é um dos que tem mais, assim, ele já ganhou GP, ele tem outro top 8 além desse, de GP e tal. É um bom jogador, já ganhou vaga pra seleção, etc. Contra o Alexander Hayne, né, o canadense Alexander Hayne, que é campeão de PTour também e tal. Então, duelo bem interessante pra ver numa sexta rodada aqui de PTour. Sempre bom pra gente acompanhar. Lembrando, você que está vendo no YouTube, as decklists ficam na descrição. E, né, considere se inscrever e ativar o sininho aqui do canal. O Pelezinho, ele tá de BG Cobra, né, o BG com Traverse e tal. Ele usaria um deck bem parecido para fazer top 8 no Grand Prix Santiago, que é um pouco depois desse PTour. O Hayne está de Mar do Veículos, que viria a ser a grande sensação desse torneio. Não estranhe essa Spy Bluff, porque várias versões usavam counters de sideboard no Mar do Veículos. E o grande ponto de virada do Mar do Veículos foi quando ele aprendeu a ganhar essa match, porque essa match era quase impossível, e ele aprendeu a virar essa match completamente, se tornando um mid-range pós-side. Aqui a gente tá numa época de coverage que eles colocavam esses fones, né, pra isolar. Ele faz Veteran Motorista, que é uma carta que entra da Spry 2. Quando ele tripula, ele dá +1/+1 pro veículo sendo tripulado. Eu adorava essa carta. Nessa match, particularmente, ele era bem ruim, por causa da Liliana de 3 manas, né, a Last Hope, que ela entrava e matava ele. Porque tem energias de Pokémon na mesa. Que isso, Jó? Pelezinho é muito bom. É muito bom. Fernando Silva, sorting out his mana base, no delirium just yet, but in principle later on in the game he might be able to use that to search up a key creature. Yeah, he's got Grim players as well that key off Delirium. So less heavy on Delirium than previous iterations of the deck, partially because you don't have Emrakul, the Promised End, as the high end anymore. But Delirium is still something the deck strives for. And we have actually got another black-green deck in the feature match area that's 5-0. Ben Rubin is playing black-green. Mandou uma garras ali pra matar. Os bichos /1 são bem ruins nessa match no Game 1, tá ligado? O esquema do Mardu pra essa match pós-side, tipo, ele virava um mid-rangezão que ele tirava todos esses bichos /1 e a Last Hope ficava muito pior. E isso fazia você engolir a match. Não, ele é muito bom, ele é muito bom. Ele ganhou um Grand Prix. Ele tem um total de 2 ou 3 top 8 de Grand Prix. Eu lembro de 2 top 8, mas eu acho que tem mais um. Ele é um bom jogador, cara. Ele joga muito bem. Jogou sei lá quantos PTour já. Aí faz vários bichinhos agora /1. Por enquanto, esse tipo de jogo, o BG com os Creator ganha tranquilo. Por causa dessa menina aí, ó. Balistona da massa. Leva 1. It's just straightforwardly shooting down the 3-1 veteran motorist and hanging around to potentially grow and build more creatures later. But against the Healy Rai, it can also do some good work. It's an on-board answer to quite a lot of things. Yeah, and Victor does have the option right now to trade it straight up for Toolcraft Exemplar by removing the last counter, but he can wait to see what Hayne does. If Hayne doesn't play an artifact, maybe you just take the 1 and then next turn you can perhaps pump Walking Ballista or just not worry about Toolcraft Exemplar for now. E bateu. O Pelezinho ele não matou agora, né? O Victor ele não matou agora, justamente por causa disso. Tipo, se não tem um artefato, não tem necessidade de matar. Ele consegue colocar mais um marcador e matar sem perder balista. É isso que tá na cabeça dele. E realmente não vai ter um artefato pelo jeito. Foi de Gideon. E Gideon já é o tipo de carta que o BG não gosta de enfrentar.
he's able to get ahead on board, but I don't think that advantage is firmly in his favor, just because Victor has a lot of ways to. Pô, esse draw é muito bom, tá ligado? Um bicho que entra e coloca marcador ali é muito bom. For example, that would be a pretty substantial swing. I would say the advantage is slightly in Alex's favor here. Alrighty, now it looks like the pickup for Victor Fernando Silva this turn was Rishkar, Pima Renegade. That one of a lot of ways in his deck of putting +1/+1 counters on creatures. And if you're going to put +1/+1 counters on creatures, Walking Ballista pretty much the gold standard of creatures to make here Rishkar. Marcador em cada, aí agora ele já consegue matar o ferramenteiro sem perder a balista, que é bem interessante. Fora que se ele quiser ele adiciona mana, que é o que o Rishkar dá, né? Quando ele entra, você coloca 2 marcadores. Criaturas com marcador adiciona mana. Looks like he's considering his options. That might be what we see here. Outra balista. A balista era muito bom nessa match. Black-green counters a synergy that we see in limited a little bit, but very potent in constructed also. Yeah, Winding Constrictor, Walking Ballista, Winding Constrictor, Rishkar, both combos are very, very effective. If you go turn 2 Winding Constrictor into turn 3 Rishkar, you're a huge favorite to win any game where that happens. Mandou Inspetor de Traben, essa carta maravilhosa, linda, incrível, nunca errou. Alex Hayne, though, a good turn there for Fernando Silva. Thraben Inspector coming down, that brings a clue. Yeah, what if I really like Thraben Inspector, so I move the advantage bar up? Of course, clues, I guess, gain a little bit of extra utility given that they can be used as artifacts in play for various effects that have come with Aether Revolt. I guess that white doesn't have too many of them to work with. Vai matar ali pra não trigar. But improvised cards like Metallic Rebuke are pretty impactful, and that's like one of the cards that the Mardu decks tend to touch blue for. Eles estão falando, né? O deck do Hayne tem Metallic Rebuke, que você pode virar artefato para custar menos. Então, nesse sentido, não estourar a clue ali é bem interessante. E ele vai querer ficar com o Gideon sendo relevante na match. Bateu 2. E vai matar. Well, I like this unlicensed disintegration now. Not only is there an artifact in play, but without Rishkar in play, now there's no mana available for. Essa Disintegration, como eu gostava dessa carta. Destrói criatura. Se você controlar um artefato, ele causa 3 no cara. Como eu gostava de jogar com essa carta. Meu Deus, que carta boa. Minha loja? Não tem loja não, irmão. Tem loja que me patrocina, que é a Bolsa do Infinito, que fica no Rio de Janeiro. Se quiser pegar o endereço, exclamação bolsa. Ou você pode comprar em bolsadoinfinito.com.br/loja com o meu cupom RUDACI. Mas eu não tenho loja não, cara. At the moment, just the 2 walking ballistas, which are just barely walking, 1 counter apiece. Saiu o rebalanceamento do Alchemy? Demorou. Já eu vejo. Eu imagino o que mudaram. Só tem uma carta pra mudar. Tudo bem que tem o risco de, né, tirando o encantamento RG lá, muda o formato inteiro e tal. E aí às vezes Esper pode ficar bom demais. Aí você pode mudar mais carta, mas tem uma que é, ó, certeza. Shooting Gideon down one with one of the Walking Ballistas, but he predicted that Hayne wouldn't be using the emblem this turn anyway. Well, it looks like he's going to be attacking with Gideon Ally Zendikar. Big swings coming in here. Toma ele ataque. Cara, quando o Gideon começa a atacar, o bagulho fica louco, velho. Here's where Walking Ballista gets a little less efficient. If you're just paying 4 mana to put a ++1 counter on it, that's not something that's all that exciting. You really want Winding Constrictor in play, or you want it to be, you know, actively shooting down 1 toughness creatures, not facing down a 5/5 and a bunch of 2/2s. Well, I guess that at least if one of these Walking Ballistas goes to the graveyard at this point, we are going to have Delirium for the black-green deck. It may be able to start piecing something together, but that's cold comfort in the face of all these attackers. Cara, essa match, assim, eu escolhi essa match, primeiro, porque são 2 jogadores muito bons, mas segundo porque, assim, era muito emblemática essa match na época. Teve muito, assim, BG Conscriptor, né, BG Delirium, contra o Mardu Veículos, assim, tinha muito essa match. Ele dá esse bloco, passa o marcador pra cá, ele pode tirar mais um, tirar o outro 2/2. E aí ele toma menos dano. You end up with like a 5/5 Walking Ballista, which can then, you know, do something like attack and then shoot down multiple creatures, but that's probably the biggest answer. Ela faz Coração de Crânio. Coração de Crânio é uma carta incrível também.
Heart of Kieran coming down here. That one that can be crewed by E aí vai ficando difícil. Compra um Grasp, o Grasp é bom. Tem o Mecânico de Titã Verde também, que coloca marcador, dá pra deixar essa balista interessante. Podem não comprar o terreno, né? Daí o drop 5 fica difícil. Very effective in these decks. It's one of the reasons that most of the decks are just playing 4 despite it being legendary. Coração de Kirã é uma carta linda. Coração de Kirã. Gosto muito dessa carta. There's too much to worry about from attackers right now from Victor Fernando Silva's deck. The Brazilian really, I mean, you can see from that advantage card. Tripulando ali no Gideon, sobe o Gideon. -1 to sure. Attacks. E vai com tudo, tal. Falou, te vira, irmão. Se você pagar 4 mana pra pumpar essa balista, pra levar um Traben, tô de boas. Grasp, ótima carta. O foda é o resto que tá vindo. Still taking some pretty sizable hits here, though. Well, we've got an update from one of our back tables. Martin Dang on Jeskai Control has won his first game against Jonathan Morowski, who is also... Olha, tem como fazer Mecano Titã, tudo na balista, bate balista no Gideon, distribui pancada e limpa a mesa. Fica vivo. Then Victor can go Virtuous Gearhulk, make my Walking Ballista a 5/5, attack and just kill Gideon with Walking Ballista, and then he has a 5/5 Walking Ballista and a Virtuous Gearhulk, which does. O foda é, ele tá completamente pra tomar Disintegration. Or Metallic Rebuke, then Victor is actually might have evened the game up. Desintegração aqui, amigo. Daí ele falou, ah, tá bom. Vamos para o Game 2. Aqui mostra os stands do torneio. Tem stands na época. Tudo bem que tá na 6ª rodada, né? Tá no começo. Ó, o Rorix tava bem nesse torneio e tal. Martin Usa, falando de nomes mais conhecidos. Esse Lucas Blohon aqui é um cara muito bom. Vamos pro pós-side. And there we have a Hissing Quagmire coming from Victor Fernando Silva. This first land kind of important for the Mardu vehicles deck. We saw 2017 é with just access to red and blue early on because blue not really the main color. Ele tem os mesmos trejeitos de fazer conta, sim. That one of the many powerful black green 2-drops. I think in the history of the game. Ei, Green Flare, viu? Saudade quando você era uma carta de Magic. Baratinha na 2. Well, certainly Winding Constrictor and Grim Flare are putting in some work here. Putrid Leech being another old favorite. Scrappy Scrounger there coming down from. Mas cara, esse T2 eu gostava demais. And with the Spire of Industry, Black Mana will potentially be available for Alexander Hayne as long as he can make sure he can keep artifacts. Marcador. Big turn 3 play here though for Victor Fernando Silva. This is what his deck wants to do if it's curving out. Rishka, Pima Renegade puts a +1/+1 counter on both of his creatures. That means an attack for 3 from Fernando Silva. Gets through, gets to activate that, cara, esse Green Flare, eu lembro quando isso começou a jogar, eu tive que ir atrás, assim, muito submundo, ninguém tinha essa carta. E eu usava no Modern ele, tá ligado? Eu jogava no Abizan, ele era o Starmogwife Extra, era o Green Flare. Eu tenho até hoje esses Green Flares, por sinal. Eu odiava esse Mardu Veículos. Aí não, né, cara, aí não. Mardu Veículos era amor. Tem um Kalitas na mão do Perezinho? Pode ser, ia no deck. I think a lot of these decks can play 3 or 4 of those cards without much harm, just because they're so powerful and they impact the game so much that even if the opponent leaves it in play, you're pretty happy because it's doing its job, and if they kill it, you just have a backup copy. So I think that seeing 4 Heart of Kiran in all the Mardu Vehicles decks makes a lot of sense. Well, looking at Victor Fernando Silva's hand, he does have another legend in hand. He did bring in that Kalitas Traitor of Get, and it could be very good against Scrap Heap Scrounger in play, but Unlicensed Disintegration, dealing with Rishka. Disintegration through the win, bateu 3, vai deixando
around from the o Green legendary Flare e Elf. ficar conectando. And, Ainda quero ver se o Hayne tem o plano de transformar ou não. Se ele tiver, esse game tá ganho, velho. Porque o plano transformacional, tipo, você trazer a cólera, você encher de PW. É o LSV comentando? Sim. É quando ele começou a revezar. Ele fazia top 8 no Pro Tour, comentava no outro. Fazia top 8, comentava no outro. Top Tour era banido já? Já. Top Tour ficou há pouco tempo. Just getting in another hit there with Grim Flare first, though, figuring out what he Eu wants ganhei. to do. Puta, agora que eu tô lembrando, eu ganhei um PPTQ com Cóptero. Jogando de o W Flash. He sees two of those cards again, so he's not getting as much value from the Grim Flare trigger as he could, just because if he keeps leaving the same cards on top. The downside is those cards are going to be good. So I think Fernando Silva is pretty happy with his board position now. We see two copies of a sideboard card on top of Victor's deck here. Two copies of Blossoming Defense. Victor pensando bastante, pô, vou deixar Cantrip, vou deixar remoção. Well, it stops unlicensed disintegration is really the main effect it has, and especially if you expect Hayne to board in more removal spells, it might be that Victor wants to set up Kalitas plus Blossom Defense maybe on turn 5. Though it is worth noting that Victor has access to 4 of them. I'm not sure how many he has because he has in the board, and he may have vampirão loucão. if he thinks that removal is a big component to the mirror match, or rather the aggressive mirror match. Kalitas tries to get a lot of Tem uma Chandra ali, né? Esse Kalitas não vai ficar na mesa. Pretty important in a race, but on top Se of bem que eu that, it acho means que that tem if uma creatures Disintegration, die on não. the other Senão ele side of the teria battlefield, they're getting guardado. exiled instead. You're getting 2/2 zombies, and more creatures on the board and less scrap heap scroungers in the graveyard. Not a bad spot. Chandra Torture Defiance has something to say about that, though, killing off the big legend before it gets a chance to do a whole lot. The good thing for Victor is that even though Chandra did kill off the Kalitas, Victor is still basically ahead a turn here because his Grim Flare is a little bit more effective than Scrap Heap Scrounger, and he gets to spend all his mana this turn. So as long as he has good follow-up, which presumably he does by leaving all those cards on top, then he should be still, in pretty good shape here. Well, Constrictor Team e Snake, tal. we've seen it. Here is a Winding Constrictor in play. Chandra Torture Defiance being taken down, and then we have a natural obsolescence to put Scrap Heap Scrounger Agora é um on turno que se tiver os rolês de transformar, começa a ficar bizarro. At any point for the rest of the game now. Porque o Mardu, quando ele transformava, ele tinha cólera pós-side, tinha o Binixlis pós-side, era bizarro. So we see the advantage bar kind of pointing on the Brazilian side of things. Victor Fernando Silva, he's had a nice couple of turns here. And Alexander Hayne on the back foot. What's he really need to do to get back in this game, Luis? He needs a couple turns where he plays two things in the same turn. Because that's part of how Victor has gotten ahead here in this last turn, is he was able to play two powerful 2-mana spells and... Fazer isso pra acertar a base de mana. Coração de Kiran. 2 spells in 1 turn achieved. Cultivator's Caravan and a Heart of Kiran. 2 big vehicles, one of which of course also helps fix Alexander Hayne's mana quite a bit here. There you see the Cultivator's Caravan. Crew 3, it becomes a 5/5, but even if you can't crew it, it's going to give you 1 mana of any color. So that was a good turn because Hayne got to deploy 2 things, but given they both... Tipo, eles estão falando aqui como é que faz pra voltar e tal. O LSV tá batendo numa tecla de uma coisa muito importante, que é tipo... O Victor, ele tá dobrando jogada e o Hayne não. E isso é extremamente importante, tipo, quando você tá jogando Magic, você acompanhar o número de jogadas do seu adversário, porque senão você simplesmente vai tomar pressão de uma delas. E com cada vez as cartas ficando mais fortes, você não pode ficar tomando pressão de uma carta. Então, tipo, um Hagavan e um outro bicho estão fazendo pressão. Cada turno que ele tiver aberto pra isso, ele vai criando mais card advantage. O Snowball hoje é muito brutal. Então você tem que responder meio que na mesma tempo play as coisas. Mandando menos 2 embora, mandou um Gear Hook embora. Vamos ver se mostra o que ele vai ficar. We've got a creature and an instant, so now that Grim Flare will be hitting for, well, it's coming in for 5 now. Não push embora também. Also going to the graveyard. What's our follow-up play here from Tracker. Tracker sem nada, só pra botar pressão mesmo. But it's something that is certainly another one of a suite of potent green cards for him here. And now Victor has 3 pretty big threats. The Tireless Tracker and the Grim Flare are much bigger threats than the Winding Constrictor on the current board.
But there's a lot of cards Victor could play that make Winding Constrictor very, very threatening. Another Rishkar, a Virtuous Gearhook, a Walking Ballista. So even if Hayne can deal with the other two threats, he's in a bit of trouble. So Hayne is quite far behind here and need, again, multiple spells to... 4 manas, ok. Gideon. Gideon can sometimes feel like multiples. The Planeswalker can immediately churn out creature tokens, though at 2/2 they're not quite big enough on their own to crew any vehicles here. He's going to use a little bit of his Planeswalker loyalty to crew Heart of Kiran. Esse push doeu, cara. Push is now able to target the legendary vehicle. This is one of the reasons that Fatal Push is so great. Yeah, dealing with Esse push doeu, cara. well above expectation for a 1-mana removal spell. Ia subiu a tropa toda pra bloquear. So, Fatal Push very good against the Mardu vehicles deck. PNLR coming along, bringing a Thopter token in addition to the Night Ally token coming from Gideon. Já vem, né? O externo aí dando o token correto, mas fez uma mesinha de blocos. Perder esse coração de criança com certeza não estava na conta. Silva may be able to square things up at a game of peace. And having 2 copies, it looks like a Blossom Defense in hand, combined with Groomflare being a 5/5 trample, means that Victor has a lot of good attacks here, and he can actually potentially bypass Gideon, just go straight to Alexander Hayne's face, because he's threatening lethal, and especially given that he's got multiple pump spells in hand, it's easy for Hayne to block in such a way. Eu tô pensando como é que ele faz esse ataque aqui, porque tipo, ele tem 2 Blossom Defense, né, que dá +2/+2 Hexproof. Essa carta é muito boa. E aí ele falou, vou forçar. Vamos ver como é que ele vai bloquear. Se ele bloquear errado, ele tá morto. E mesmo o bloco certo, ele pode ficar de boas. Então. If you're Hayne and you can't beat anything, you put the Knight on the Tireless Tracker, you double block the Winding Constrictor, you just hope that Victor just has nothing, which unfortunately for Alexander is not the case. E vamos para o Game 3. Enough to close things out. It is now 1-1 in our main match between Victor Fernando Silva, one of 2 teams that have been working together, Team Puzzle Quest and Team D3 Go, two of the most powerful teams. Opa, peraí que a gente tá em outro jogo aqui. MTG Mint Card and their counterpart MTG Bent Card actually had the best records after the draft portion of the event, with 14-4 and 13-5 records respectively. So we're fairly familiar with. Pronto. Que a gente tá no jogo que a gente tá acompanhando. But just being an artifact in play, Pô, Blossom Defense era uma baita carta, que eu gostava muito. Off turn 2 with a veteran motorist, gets to scry and sees some É, o Hayne ainda tá com a lista padrão do Mardu, tipo, ele ainda não pegou o que vai transformar o Mardu depois e tal. Porque a match contra a BG era muito difícil, aí depois que tipo, o seu deck virava uma pilha de Planeswalker e remoção, o BG não ganhava mais. Era bizarro, tá ligado? Do jeito que esse deck se transformava. Yeah, and Victor's going to need to have one. If he doesn't have a 2-drop here, he's in a lot of trouble, but like you said, the deck has a lot of 2-drops it has access to, so I'd be surprised if he didn't have a play here. Yeah, I can see, there we have a Winding Constrictor, and there's Grasp of Darkness along with 2 copies of Fatal Push, so plenty going on for Silva in terms of what he wants to do, and he picked up a Walking Ballista, which is fantastic. Cobrinha vai, só que né, com o Victor abrindo nesse ritmo, pro Hayne tá de boa. Se ele tiver uma remoção, a remoção bateu. Se for, por exemplo, Desintegration, é 7 de dano free. His option of Fatal Push and Winding Constrictor, hitting for 4 and playing a Scrap Heap Scrounger, leaving him with 3 creatures in play against Victor's 0. And being on the play plus having a relevant 1-drop, plus a 1-drop and a 2-drop on turn 3, I mean, that is how you get ahead here. Yeah, this is curving out at its best, folks. E baratinha. E aí ele tá fazendo muito a questão que o LCV tava falando. Então, tipo, dobrar a jogada. Aqui é muito importante isso. Saddle Purse te permitem dobrar. It's a little bit slow on this kind of a board. It does get to block Scrap Heap Scrounger and pick off the veteran motorist, so it does buy Victor a turn and trade 1-for-1, which is a pretty nice for just 2 mana. Então, mais do que o Victor ficar zicado, né? O grande problema é que tipo, ele faz uma spell, o oponente faz 2. Ele faz uma spell, o oponente faz 2. Block, sacrifica pra lá. Bem óbvio. So not taking too much this turn, Victor Fernando Silva, but what does Alexander Hayne have as follow-up? I mean, cracking a clue has to be a good sign for the Brazilian here. Didn't want to see too many spells coming from the other side of things.
Se vier com a Chandra, o bagulho ficou louco. Chandra destrói o game muito fácil. An opportunity to get really far ahead here, and cracking a clue and playing another Thraben Inspector doesn't utilize it quite as much. Aí passa, salvo engano, o Victor tem 2 pushes, ele consegue dar. O problema é que dar push na barata é meio desanimador. What to deploy it on. Scrap Heap Scrounger is not exciting to kill off, and neither is Thraben Inspector here. Yeah, this is a good turn for Hayne. No matter what gets killed by Grasp, Hayne is not unhappy. Faz Grasp, ok. So a couple more points. Victor Fernando Aí consegue voltar de Chandra. And really needs to find some land here. While his deck has got E ele consegue, tipo, subir pra mana e comprar com aquela pista, ou já exilar e full agro mesmo. Não é exatamente o problema. This could be the death now. Exatamente o que ele vai fazer. How Planeswalkers tend to work is that if you're ahead and you play a Planeswalker, then it tends to snowball very quickly. It tends to each turn get you more and more ahead. And the fact that Victor is playing 1 spell a turn here really does not bode well for him when Hayne is so far ahead on board. Traverse, pra tentar achar alguma coisa, né? Naquele ânimo, né? Obviously better than simply not finding a land, but only by a little Com delírio já. We've got Alexander Hayne threatening a lot of damage coming through in the next few turns, and he's Mas, né, naquele ânimo. Torture Defiance on every single one of them. Isso, por causa do delírio ele pode pegar o terreno seja dual. O problema é que a Chandra vai ficar... E, cara, Chandra é uma carta que é muito clara no que ela faz, tá ligado? Tipo, ela te coloca na frente e faz clock. O oponente tem que resolver Chandra. É por isso que ela joga tanto, por isso que ela tá em tantos decks. Tipo no Pioneer, por exemplo. With a single good turn, I wouldn't imagine at this point. Chandra ticking up and an unlicensed disintegration pra nada. Great target here. Because people are asking about it, Victor had Delirium with Traverse the Ovenwald, so he was able to get a Blooming Marsh, which he elected to do, since once you have Delirium, you can actually get non-basic lands. So, because thanks to having artifact, creature, land, and instant in his graveyard. Vai ativar ali, ele toma uma remoção nessa main lane. Tanto que eu achei um pouco agressivo isso, tipo, ele podia só ficar com o terreno desvirado e voltar barato, assim, mas ele vai pressionando o jogo do Alexander Hayne. Mas que ele tem o terreno na mão, aí faz sentido, exatamente. Aí tem que pressionar mesmo, chama os Fatal Push. He's getting Flare, vai. Fatal push Thraben Inspector, you're conceding some kind of advantage. That is not the optimal use of that card. Not that Victor had a choice because he's so far behind, he just has to cast all his spells. But the Vehicles deck is really punishing Victor here for not having good blockers. Não, assistir jogo IRL pra quem não tá acostumado com o Magic é muito estranho. Não é realmente um dos grandes momentos do Magic, não. Padrão, Coração de Kirão, uma ótima carta. Pior que assim, o Victor ele consegue ganhar esse jogo ainda, tá ligado? Se ele tiver um Blossom in Defense, basicamente. E ele tem. Porque daí a Chandra fica. Does this brick wall the whole turn for Alexander Hayne? Yeah, Hayne is not going to be able to attack that turn. So that was a pretty substantial swing because having a 4/4 Grim player in play does give Hayne a little bit of pause. He can't attack that turn and e se ele tiver uma remoção pro Coração de Kirão, ele consegue tirar a Chandra também e melhorar a posição. Foda que ele tá com pouquíssima vida, então ele precisa achar mais coisa. Victor still has an uphill battle from here. I believe that his hand is a relatively good one. I think I saw a Winding Constrictor and a copy of Walking Ballista in hand. Those two play very, very nicely together and 4 mana. E claro, bateu 4. Can get cast. First up, though, we're going to see Grimflare getting stuck in, trying to attack Chandra. Heart of Kiran jumping in the way of the Planeswalker. Now, ele tá jogando pra se tiver um Blossom in Defense, tipo, não passa dano nenhum na Chandra e ele tenta mais uma vez matar o Conscriptor, balista pra 2 e vai. Aí já é um game mais interessante pra baratinha, tá ligado? Porque se o Victor ficar tentando matar ela, ela fica voltando. Então tá de boa. Well, if Hayne doesn't have any action in hand and ends up missing on Chandra, this could be more of a game, but does
esse Gideon é tenso. Pretty big hit here on Chandra, getting more planeswalkers in play. We've already said that planeswalker's good if you're ahead. And Hayne actually has an unlicensed disintegration in hand, so he's able to play Gideon plus unlicensed disintegration in the same turn. This is going to be very difficult for Victor to come back from. Ele tem Disintegration, ele pode dar Disintegration na balista. O Victor sacrifica, né, em resposta, tira, por exemplo, a barata. Isso não quer dizer que a vida melhorou. Então, de bobeira, sim. Ele tinha que ter feito a planície. Aí vai bater primeiro. Já que a Scrap Heap pode só morrer. Drops his opponent down to just 4 points of life here, and there is the third land, which means that we have the potential for unlicensed disintegration. Então que ele não precisava fazer, tá ligado? Ele podia ter tomado esse 2 de dano na Scrap, na barata e tal. Não, ele passou. Pelo jeito ele quer ver se o Victor vira de alguma maneira ela. E às vezes ele até consegue achar um letal usando Disintegration na cobrinha. Means that maybe Victor goes for putting another counter walking ballista, and you can unlicense disintegration the winding constrictor in response. You could unlicense disintegration the walking ballista, but it won't end up resolving because it'll remove all the counters. So if you won't end up dealing the actual 3 damage, the creature needs to be there when it resolves. But either way, Hayne is in really good shape here. Ele vai acertar o Disintegration, deixa ele a 1 de vida, não tem como sair disso. A Chandra mata. GG, então Mar do Veículo. Mar do Veículo seria a grande sensação desse evento. Mas com uma lista diferente, né? Eu pretendo fazer comentando jogos clássicos dessa lista, que foi muito marcante da época. Demorou? Então esse foi o nosso comentando jogos clássicos.